Livro Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus. Autor de Vern Fronk. Tornando-nos misericordiosos. Procurando um palco. Da República Popular da China vem a história do pastor John, um servo responsável por distribuir um grande número de Bíblias, as quais escondia dentro de um celeiro. Antes de concluir sua obra, foi preso. Durante seu interrogatório, seus algozes tentaram fazê-lo confessar usando de prolongada tortura. Eles, no entanto, não sabiam o que fazer com um homem que não temia a morte. O pastor John foi levado pela polícia ao pátio da prisão e forçado a se manter de pé, ereto, sobre uma caixa de madeira. A caixa possuía cerca de 1,20 m de altura e era bastante estreita. Na realidade, havia apenas espaço suficiente para seus 2 pés. Os policiais, então, colocaram um laço ao redor de seu pescoço, apertaram-no e prenderam a outra extremidade da corda em uma viga de madeira pouco acima de sua cabeça. "Já desistimos de você", gritaram aqueles que o interrogaram. "No momento em que suas pernas cederem ou você se mexer, será enforcado. Esse será o castigo pela sua teimosia." Uma vez que aqueles que o interrogaram temiam matá-lo, decidiram deixá-lo cair e assim se matar. Assim, poderiam dizer que fora suicídio. 2 policiais foram designados para vigiar o pastor John durante os seus últimos momentos. Assim pensavam eles. Outros assistiam à distância de uma janela escondida. Os 2 policiais ali próximos ficaram jogando e mal olhavam para o pastor John. Parece familiar, não? "Sentia-me tão fraco ao vê-los jogando aos meus pés", relata o pastor John. "No entanto, surtos de força constante percorriam meu corpo. Identificava-me com Jesus Cristo em sua cruz. Possivelmente ele também sentiu a mesma pena ao olhar para baixo e ver os soldados lançando sortes sobre suas vestes. Eles estavam completamente indiferentes à sua agonia." O pastor John também experimentou agonias. Seu corpo clamava por sono. Suas pernas começaram a inchar. O dia anoiteceu e mais um dia amanheceu. John permanecia estático, não se movia. Ele começou a conversar com os policiais. Falou sobre Jesus e que não temia morrer por causa de Jesus. "Velho", escarneceu um dos policiais, "quando eu tiver 70 anos como você e com aparência tão doentia como a sua, também não terei medo de morrer." E rompeu em gargalhadas. O pastor John começou a sentir cãibras nas pernas que continuavam a inchar. Já não mais sentia as pernas. 4 dias e 4 noites se passaram. Também o 5º dia. Então o 6º. Então o 7º dia e a 7ª noite. Seu único alento era a chuva. Ele expunha sua língua, agora seca e espessa, de modo a umedecê-la com algumas daquelas gotas. Também era como se aquela chuva banhasse seu corpo exaurido. O 8º dia se passou, também o 9º. A história começou a se espalhar pela prisão. Foi como se um silêncio santo tomasse conta daquele complexo de prédios. "Homem algum pode sobreviver tanto tempo a isso", diziam eles. "Sem comida, sem água, sem descanso, é impossível." Passou-se o 10º dia, o dia seguinte, também o 12º e finalmente o 13º dia chegou. Agora era a hora de Deus falar. O pastor John ainda estava de pé no topo daquela caixa estreita, com a corda amarrada em volta do pescoço. Recusava-se a se entregar. Suas pernas estavam inchadas. Não há como descrevê-las. Os policiais olhavam para ele com espanto. Todos na prisão pareciam prender a respiração à medida que a tensão crescia. Repentinamente, um forte temporal atingiu aquela prisão.
O céu se escureceu. A chuva transformou-se em um intenso aguaceiro. A resistência do pastor John chegara ao fim. Em um súbito instante, um relâmpago rasgou a escuridão, seguido de um trovão ensurdecedor, tão alto que estremeceu toda a prisão. O pastor John estava certo de que tudo se acabara. Em seu êxtase, ainda ouvindo ao longe o trovão, sentiu-se como que caindo nos braços de Jesus, enquanto o laço apertava seu pescoço. Então ele acordou, encharcado até os ossos, deitado em um pequeno cômodo. Que impressionante! Não estava nos braços de Jesus, mas nos braços de 2 policiais. Um deles jogava água em seu rosto, enquanto o outro massageava suas pernas. Tudo que o pastor conseguia fazer agora era chorar de dor. Aqueles 2 policiais choravam. Por favor, não morra! Por favor, não morra! Por quê? Perguntou ele. Por que não posso morrer? Porque queremos conhecer o seu Jesus, responderam. No exato momento em que você caiu, um raio partiu a corda logo acima da sua cabeça. Não diga que Jesus não te salvou, porque não é verdade. Nós sabemos que foi Ele quem o fez. Sabemos que foi Ele quem enviou o raio para partir a corda. O pastor John foi então libertado e não houve mais interrogatório. Pouco tempo depois, muitas Bíblias foram pacificamente distribuídas e hoje são grande fonte de consolo para milhões de chineses. Como explicar esse impressionante incidente? Da maneira como entendo, Deus está sempre buscando um palco, oportunidades por meio das quais Ele possa demonstrar sua graça e misericórdia. Assim como Ele escolheu Jó na antiguidade, agora escolheu o pastor John como um exemplo vivo para todo o mundo daquilo que Deus faz por meio de um homem que se coloca em suas mãos. Deus escolheu John e demonstrou grande misericórdia para com ele, mas também grande misericórdia por aqueles que o perseguiam. Somos confrontados com a seguinte questão: estou disposto a tornar-me um palco no qual Deus possa demonstrar algo de seu caráter? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pai, devo responder-te com sinceridade. Não posso dizer que desejo, mas estou pronto para que tu me faças desejoso. Amém.